Atenção você que ainda não aprendeu a dividir. Hoje vou iniciar uma série de videoaulas sobre divisão. Mas antes de começar, já deixa um like nesse vídeo, já pode compartilhar com toda a sua galera e, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vamos começar então. Nesta primeira aula, nós vamos ver conceitos básicos da divisão, ou seja, nós vamos entender o que é uma divisão, tá? Eu vou te mostrar quais são os termos da divisão, tá certo? E no final, é claro, a gente vai fazer um pequeno probleminha de divisão, tá bom? Conceitos iniciais. Inicialmente, vamos entender o que é dividir, tá certo? Então, vamos lá. Dividir é descobrir quantas vezes um número está dentro de outro, tá bom? O que isso quer dizer, professor? Como assim? Vamos imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar essa divisão aqui, ó, 6 dividido por 2, tá? Vamos imaginar isso aqui. O nosso objetivo inicial é descobrir quantas vezes esse 2 está dentro desse 6, tá certo? Então, nós queremos saber isso, olha, 6 dividido por 2 é descobrir quantas vezes esse 2 está dentro do 6, tá certo? Então, imagine o seguinte, olha, que esse 6, ele representa um grupinho de 6 bolinhas, tá? Eu vou desenhar aqui as bolinhas, ó. Imagine aí que esse 6 representa esse grupinho de 6 bolinhas, tá bom? Esse 2 também vai representar um determinado grupinho, só que é claro de 2 bolinhas. Então, nós temos aqui um grupinho de 2 bolinhas, tá certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos tentar descobrir quantas vezes esse grupinho de 2 bolinhas está dentro desse grupo maior de 6 bolinhas, tá certo? Então, vamos lá, ó. Aqui em cima eu já tenho, olha, o primeiro grupinho de 2 bolinhas. Aqui eu já tenho o segundo grupinho de 2 bolinhas. Aqui embaixo eu tenho, olha, o terceiro grupinho de 2 bolinhas, tá certo? Ah, professor, então quer dizer que aqui nesse grupo de 6 bolinhas, nós temos 1, 2, 3 grupinhos de 2 bolinhas? É isso mesmo. Nós temos aqui dentro desse grupo de 6, temos 3 grupinhos de 2 bolinhas. Ah, isso quer dizer que esse número 2 está 3 vezes dentro do 6? Exatamente. Então, o nosso resultado aqui é 3. Eu tenho um grupinho de 6 bolinhas, e aí eu divido em pequenos grupinhos de 2 bolinhas, nós vamos encontrar 3 grupinhos de 2 bolinhas, tá certo? Logo, 6 dividido por 2 é igual a 3, tá bom? Você percebeu que dividir é realmente descobrir quantas vezes um determinado número está dentro de outro, tá? Nesse exemplo aqui fica bem claro isso, tá certo? Vamos observar um outro exemplo aqui, ó. 8 dividido por 4, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão agora aqui, ó. Da mesma forma que no exemplo anterior, o nosso objetivo é descobrir quantas vezes esse segundo número está dentro desse primeiro. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o 4 está dentro do 8, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar novamente que esse 8 ele representa 8 bolinhas, tá? Então, vamos desenhar aqui as nossas 8 bolinhas. Eu tenho 4 bolinhas mais 4 bolinhas. E aí, a gente tem 8 bolinhas. Então, aqui eu tenho o meu primeiro grupo de 8 bolinhas. Esse 4, ele também vai representar um grupinho, tá? Só que, é claro, somente de 4 bolinhas. Então, eu tenho aqui os nossos 2 grupinhos desenhados, tá certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa que no exemplo anterior, tá? Esse grupinho de 4, ele vai estar lá dentro do grupinho de 8 algumas vezes. Então, nós vamos descobrir quantas vezes ele está lá.
Você observa que aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então, o primeiro grupinho de 4. E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas. Segundo grupinho de 4. Quer dizer, professor, que esse grupinho de 4 aqui está 2 vezes dentro desse grupinho de 8? Exatamente. Então, quer dizer que o número 4 está 2 vezes dentro do 8. Logo, 8 dividido por 4 é igual a 2, tá certo? Simples assim, tá? Vamos aprender agora quais são os termos da divisão, tá bom? Vamos aprender a identificar quais são esses termos e, é claro, vamos aprender também os nomes de cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trazer para cá aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Ó, 6 dividido por 2, que foi igual a 3. Ou seja, o número 2 está 3 vezes dentro do número 6, tá certo? Nós vimos isso aí agora há pouco. Bom, esse primeiro número aqui, nós chamamos ele de dividendo, tá certo? Ele é o nosso dividendo. Esse segundo número, nós chamamos de divisor, tá bom? Ele é o nosso divisor. E esse 3 é o nosso resultado. O resultado nós chamamos de quociente, certo? Aqui é o nosso quociente. Então, esses aqui são os termos da divisão, tá bom? Aqui está faltando um termozinho que é o resto. Ele aparece sempre que sobra alguma coisa, tá? Quando sobra alguma coisa na divisão, ou seja, quando a divisão ela não é exata, a gente tem o resto. Mas a gente não vai trabalhar isso agora, tá bom? Vamos deixar isso aí um pouco mais para frente. Então, de início, nós temos apenas esses termos aqui, ó, dividendo, divisor e o quociente. Falta o resto, como eu disse para vocês, mas aqui, como não tem resto, é uma divisão exata, a gente não vai mexer com ele agora, tá bom? E aqui no meio, ó, entre o 6 e o 2, nós temos um símbolo, tá bom? Esse aqui é o símbolo da divisão, tá certo? É o símbolo da divisão, tá bom? Esse símbolo aqui, às vezes, ele pode aparecer assim, olha, só os 2 pontinhos, sem esse tracinho aqui no meio, tá certo? Então, eu tenho aqui o primeiro valor é o dividendo, o segundo é o divisor, o terceiro é o quociente, e aqui no meio eu tenho o símbolo da divisão, que também pode ser representado dessa maneira aqui, tá bom? Mas o que cada um representa, o que cada um significa, tá? Então, vamos lá. O dividendo é sempre o número, tá? É sempre o número que será dividido, certo? Ele é o número que será sempre dividido na divisão, tá certo? Então, 6, nesse caso aqui, ele foi dividido por 2. Então, dividendo é o 6 nesse caso, tá bom? Então, dividendo é sempre aquele número que será dividido. O 2 nós chamamos de divisor, tá? E o que é o divisor? Divisor é o número que vai dividir, tá bom? É ele que vai dividir, certo? O 6 ele foi dividido em grupinhos de 2, tá bom? Então, 6 é o dividendo, foi ele que foi dividido. O 2 é o divisor, o 2 foi quem dividiu. E o 3 é o quociente, ou seja, o 3 é o resultado, tá certo? O número 3 é o nosso resultado, é o resultado da divisão, tá bom? E aqui é o símbolozinho. Lembrando mais uma vez, falta um termo a ser apresentado aqui para vocês, que é o resto. Isso acontece quando as divisões elas não são exatas, tá bom? Mas isso a gente vai mostrar para vocês na próxima aula, tá bom? Nesta aula aqui nós vamos ficar apenas com esses termos aqui, ok? Para finalizar, nós vamos ver um pequeno probleminha aqui para exercitar e já nos deixar preparado para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá.
Marcelo tem 12 bolinhas. Eu vou marcar aqui, ó. Marcelo tem 12 bolinhas de gude e quer dividir igualmente entre ele e os dois irmãos, tá bom? Marcelo tem 12 bolinhas de gude, quer dividir entre ele e os dois irmãos. Com quantas bolinhas cada um ficará após a divisão? Ok, então vamos lá, olha só. O Marcelo ele tem 12 bolinhas e ele quer dividir entre ele e os dois irmãos. Ou seja, no final das contas, ele quer dividir entre 3 pessoas. Entenderam aí? Observaram? Quem são as 3 pessoas? É ele e os dois irmãos, tá certo? Ele quer dividir igualmente as bolinhas que ele tem, que são 12, entre ele e os dois irmãos. Então, ele quer dividir entre 3 pessoas, tá bom? Para resolver aqui, nós devemos pensar da mesma forma que pensamos no início, tá? Então, o que nós queremos na verdade? Nós queremos saber quantas vezes esse 3 está dentro do 12, tá bom? Para isso, nós vamos fazer da mesma forma que nos primeiros exemplos. Vamos desenhar aqui, ó, o que esse 12 representa, que são 12 bolinhas, tá bom? Então, vamos lá, vou desenhar aqui as 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. Então, eu tenho aqui o meu primeiro grupinho, que representa o número 12, ou seja, que representa o dividendo, tá? Que é o número que vai ser dividido. Agora, vamos representar o grupinho de bolinhas do segundo valor, ou seja, 3 bolinhas, tá? Então, tá aqui o segundo grupinho. O nosso objetivo é descobrir quantos grupinhos de 3 bolinhas está dentro do grupo maior, desse grupo maior de 12 bolinhas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui em cima eu já tenho, olha, já dá para perceber que eu já tenho aqui o primeiro grupinho de 3. Aqui eu já tenho, ó, o segundo grupinho de 3. Aqui embaixo eu tenho mais um grupinho de 3. E lá no final, mais um grupinho de 3. Ah, professor, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 bolinhas, tá certo? Muito bem. Então, quer dizer que o 3 está 4 vezes dentro do 12. Então, nossa resposta aqui é 4. Quer dizer que cada um dos irmãos, tá, vão ficar com 4 bolinhas depois que o Marcelo dividir as 12 entre eles 3. Entre ele, Marcelo e os dois irmãos, tá bom? Então, cada um vai ficar com 4 bolinhas. Olha como é simples, viu? E muito interessante, tá bom? Então, gente, chegamos ao final dessa nossa primeira aula sobre divisão. Mas não esqueça que na próxima aula teremos mais. E aí, é claro, a gente vai avançando um pouquinho mais, tá bom? Vamos dificultando a coisa, tá? Espero que você tenha entendido essa primeira aula. Revise, treine quantas vezes for necessário para que você chegue na nossa próxima aula craque, já no ponto de entender também a nossa segunda aula sobre divisão, tá bom? Não esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com toda a sua galera, tá bom? Nos ajude a continuar criando conteúdos como esse aqui, de graça para todo mundo, tá bom, gente? Tchau, até a próxima, valeu!